Tem gente que entra em um ambiente e muda completamente a atmosfera sem perceber. Não porque fala alto, não porque tenta chamar atenção, não porque faz esforço para parecer espiritual, mas porque existe algo invisível acompanhando aquela pessoa. Uma presença difícil de explicar, uma paz diferente, uma luz silenciosa que até quem não entende nada sobre Deus consegue sentir. E talvez o mais curioso seja isso. Muitas dessas pessoas não fazem ideia do que carregam. Elas passaram a vida inteira achando que eram comuns demais, pequenas demais, falhas demais, feridas demais, enquanto o céu observava algo completamente diferente. Porque a glória de Deus nem sempre repousa sobre quem aparenta força. Muitas vezes ela se manifesta justamente sobre pessoas quebradas, improváveis e silenciosas, gente que passou por dores profundas sem perder completamente a sensibilidade da alma. E o problema é que a maioria nunca percebe os sinais. Talvez você tenha passado anos tentando entender por que certas coisas acontecem ao seu redor. Porque algumas pessoas se aproximam de você apenas para desabafar. Porque desconhecidos sentem confiança rapidamente. Porque ambientes mudam quando você chega. Porque existe uma guerra invisível acontecendo constantemente na sua vida, mesmo quando você só tenta viver em paz. E se eu te dissesse que algumas dessas coisas podem não ser coincidência? Porque existem marcas espirituais que não aparecem nos olhos naturais. Existem pessoas que carregam algo de Deus sem perceber plenamente. E isso não significa perfeição, não significa ausência de falhas, não significa que a vida dela será fácil. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quem carrega a glória de Deus, frequentemente, enfrenta batalhas que outras pessoas não entendem. Ataques emocionais sem motivo aparente, cansaço espiritual repentino, períodos de isolamento, sensação de não pertencer completamente a lugar nenhum, porque existe algo espiritual acontecendo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. E talvez uma das maiores razões pelas quais tanta gente vive confusa seja porque tenta interpretar batalhas espirituais apenas de forma emocional. Nem tudo é apenas psicológico, nem tudo é coincidência. Há pessoas que carregam uma presença espiritual tão forte que provocam reações sem perceber. Algumas inspiram paz, outras despertam desconforto em ambientes carregados, outras atraem perseguição sem entender por quê. E isso acontece porque luz incomoda lugares acostumados à escuridão. Só que existe um detalhe extremamente importante. Quem carrega a glória de Deus quase nunca percebe isso primeiro. Porque a glória verdadeira não nasce do ego, ela nasce da presença. E quem vive tentando provar espiritualidade, geralmente está distante da essência mais profunda dela. A verdadeira presença de Deus transforma silenciosamente. Muda a forma de olhar as pessoas, muda a forma de sentir ambientes, muda a maneira como a alma reage ao sofrimento. E muitas vezes a própria pessoa não consegue enxergar o que os outros percebem nela. É exatamente por isso que algumas pessoas vivem perguntando: por que eu sou assim? Por que sinto as coisas tão profundamente? Por que certas presenças me incomodam tanto? Por que pareço carregar batalhas invisíveis o tempo inteiro? Talvez porque exista algo maior acontecendo dentro de você do que imagina. O primeiro sinal de que alguém carrega a glória de Deus é a sensibilidade espiritual intensa. E isso não significa viver vendo coisas sobrenaturais o tempo inteiro. Significa perceber atmosferas, pesos emocionais e ambientes de maneira diferente da maioria das pessoas. Você entra em certos lugares e sente um desconforto imediato sem explicação lógica. Conhece algumas pessoas e algo dentro de você fica inquieto. Percebe quando alguém está ferido emocionalmente, mesmo sem ela falar nada. Sente peso espiritual em ambientes aparentemente normais. E o mais difícil nisso tudo é que muitas vezes ninguém entende você. Porque quem não possui sensibilidade espiritual tende a achar exagero aquilo que não consegue perceber. Mas a verdade é que algumas almas foram despertadas
para enxergar além da superfície. Na Bíblia, Moisés carregava uma presença tão intensa depois de estar com Deus que seu rosto refletia algo diferente diante das pessoas. Êxodo 34:29. E isso revela algo profundo. A presença de Deus deixa marcas, mesmo quando a própria pessoa não percebe completamente. Talvez você ache que é apenas emocional demais. Talvez pense que sente tudo intensamente porque é fraco. Mas e se parte disso for sensibilidade espiritual? E se Deus permitiu que sua alma permanecesse sensível justamente porque existe algo que Ele deseja fazer através da sua vida? O problema é que quem carrega sensibilidade espiritual geralmente sofre muito mais emocionalmente, porque sente ambientes, absorve pesos, percebe tensões invisíveis e frequentemente trava guerras internas silenciosas que ninguém ao redor entende. Há pessoas que entram sorrindo em lugares enquanto você imediatamente sente vontade de sair. Há conexões que todos acham normais, enquanto algo dentro de você percebe perigo. Há situações aparentemente pequenas que provocam inquietação profunda na sua alma. E muitas vezes você tenta ignorar isso para parecer normal. Mas o que acontece quando alguém passa anos ignorando aquilo que Deus colocou dentro dela? Ela começa a se afastar da própria percepção espiritual, começa a duvidar da própria sensibilidade, começa a silenciar discernimentos internos e pouco a pouco vai perdendo clareza espiritual. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com muita gente que está ouvindo agora. Pessoas que um dia sentiram fortemente a presença de Deus, mas começaram a sufocar isso tentando se adaptar ao mundo ao redor. Só que a glória de Deus não desaparece apenas porque alguém tenta ignorá-la. Ela continua chamando, continua inquietando, continua despertando fome espiritual. Mesmo em meio ao cansaço, mesmo durante crises, mesmo depois de períodos difíceis. E existe algo impressionante nisso. Quanto mais alguém tenta fugir daquilo que Deus colocou dentro dela, mais vazia essa pessoa se sente. Porque nada consegue preencher completamente uma alma que foi tocada pela presença de Deus. Ela tenta distrações, tenta ambientes diferentes, tenta viver como todo mundo. Mas existe sempre uma sensação silenciosa de que algo está faltando. Como se parte dela estivesse desconectada daquilo para o qual nasceu. E talvez esse vazio não seja fraqueza emocional, talvez seja saudade da presença. O segundo sinal de que alguém carrega a glória de Deus é que frequentemente essa pessoa atravessa processos intensos de quebra interior. E isso confunde muita gente, porque imaginam que carregar a presença de Deus deveria significar uma vida fácil. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Quem Deus usa profundamente quase sempre passa primeiro por processos profundos. Porque Deus não derrama glória sobre estruturas dominadas pelo orgulho. Ele trabalha primeiro no interior, quebra máscaras, confronta feridas, expõe medos escondidos, permite desertos emocionais. E durante esse processo, a pessoa muitas vezes acha que está sendo destruída, quando na verdade está sendo preparada. Talvez você tenha vivido fases em que tudo parecia silencioso demais. Momentos em que sentiu que ninguém entendia sua dor. Períodos em que Deus parecia distante. Mas e se o silêncio nunca significou abandono? E se parte das batalhas que você enfrentou tinham relação com aquilo que você carrega espiritualmente? Porque existe uma diferença entre sofrer apenas por circunstâncias da vida e sofrer porque existe um processo espiritual moldando sua alma. E quem carrega a glória de Deus frequentemente passa por temporadas onde tudo dentro dele está sendo transformado ao mesmo tempo. É doloroso, confuso, silencioso, mas necessário. Só que existe ainda um outro sinal extremamente forte. Um sinal que muitas pessoas ignoram a vida inteira, sem perceber que talvez seja uma das maiores evidências de que a presença de Deus está sobre elas de maneira incomum. Comenta essa frase aqui embaixo se você sente que Deus está falando com você hoje. Eu carrego a glória de Deus. Porque talvez esse comentário não seja apenas interação.
Talvez seja o começo de um despertar espiritual que sua alma precisava há muito tempo. Existe um sinal que acompanha quase todas as pessoas que carregam a glória de Deus, mas poucas conseguem entender isso enquanto estão vivendo o processo. Na verdade, muitas passam anos acreditando que existe algo errado com elas, quando o problema nunca foi fraqueza, era profundidade espiritual. Porque quem carrega a presença de Deus dificilmente consegue viver superficialmente por muito tempo. Ou pode até tentar, pode até se distrair, pode até fugir durante uma fase. Mas chega um momento em que a alma começa a sufocar longe da presença. E isso acontece porque existe algo dentro dessa pessoa que foi marcado por Deus de maneira profunda. O terceiro sinal de que alguém carrega a glória de Deus é sentir um incômodo constante com superficialidade espiritual. E esse incômodo não nasce de arrogância, não é sensação de superioridade, é fome, uma fome silenciosa que nada consegue preencher completamente. Enquanto algumas pessoas conseguem viver anos sem buscar Deus de verdade, existe gente que se sente vazia rapidamente quando se afasta espiritualmente. O ambiente pode estar cheio, a vida pode aparentemente estar funcionando, mas dentro dela existe uma sensação persistente de distância, como se algo essencial estivesse faltando. E talvez você conheça exatamente essa sensação. Você tenta seguir normalmente, tenta se ocupar, tenta ignorar. Mas em algum momento do dia, a alma sente saudade da presença de Deus. É como uma inquietação silenciosa. Uma sede difícil de explicar, porque quando alguém experimenta profundamente a presença de Deus, nada superficial consegue satisfazer por muito tempo. Na Bíblia, Davi expressava isso constantemente. Mesmo sendo rei, tendo poder, riquezas e reconhecimento, ainda dizia que sua alma tinha sede de Deus. Salmos 42:1. Isso revela algo poderoso. Existe uma fome espiritual que não desaparece em quem foi profundamente tocado pela presença. E talvez o que você chama de vazio emocional seja, na verdade, saudade espiritual. Porque existem pessoas que foram criadas para carregar mais presença do que imaginam. E por causa disso, vivem batalhas internas intensas, tentando entender por que nunca conseguem se encaixar completamente em ambientes rasos. Elas tentam conversar sobre coisas profundas, enquanto tudo ao redor parece vazio. Tentam buscar propósito, enquanto o mundo busca distração. Tentam sentir paz, enquanto vivem cercadas de barulho. E pouco a pouco começam a se sentir diferentes das outras pessoas. Mas talvez essa diferença não seja defeito, talvez seja marca espiritual. Porque quem carrega a glória de Deus frequentemente sente desconforto em lugares onde a presença dele não é desejada. E isso não acontece necessariamente de forma consciente. Muitas vezes é algo interno. A alma percebe antes mesmo da mente racional entender. Você entra em certos ambientes e sente peso. Fica emocionalmente drenado sem explicação. Sai cansado de lugares onde todos pareciam se divertir normalmente. Percebe falsidade facilmente. Sente quando existe algo espiritualmente errado. E durante muito tempo, talvez você tenha chamado isso apenas de sensibilidade emocional. Mas existe uma diferença entre ser apenas sensível e carregar discernimento espiritual. Só que aqui existe um perigo enorme. Pessoas que carregam muita sensibilidade espiritual geralmente passam períodos tentando anestesiar a própria alma para suportar o peso do mundo ao redor. E é aí que começam as distrações perigosas. Algumas mergulham excessivamente em entretenimento. Outras tentam se encaixar em ambientes errados. Outras silenciam aquilo que sentem para não parecer estranhas. E pouco a pouco começam a perder clareza espiritual. Porque toda vez que alguém ignora continuamente aquilo que Deus colocou dentro dela, sua percepção começa a enfraquecer. Não porque Deus abandonou essa pessoa, mas porque sensibilidades espirituais precisam ser alimentadas. E talvez
seja exatamente por isso que você sente tanta exaustão às vezes, porque sua alma está tentando sobreviver espiritualmente em ambientes que constantemente drenam sua paz. O quarto sinal de que alguém carrega a glória de Deus é viver ataques sem explicação proporcional. E isso confunde muita gente profundamente, porque existem fases em que parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Conflitos inesperados, peso emocional intenso, desânimo repentino, pessoas se afastando sem motivo claro, guerras internas difíceis de explicar, e a pessoa começa a acreditar que Deus está distante, quando muitas vezes existe justamente uma batalha acontecendo por causa daquilo que ela carrega. Na Bíblia, Jó enfrentou ataques intensos, não porque estava longe de Deus, mas exatamente porque havia algo valioso espiritualmente sobre a vida dele. Jó 1, 8, 12. E isso revela um princípio espiritual muito sério. Algumas guerras não acontecem porque você está vazio de Deus. Acontecem porque existe algo precioso dentro de você. Só que o inimigo adora transformar batalha em confusão emocional. Faz a pessoa acreditar que está abandonada, que não tem valor, que nunca vai vencer, que nasceu quebrada, que Deus esqueceu dela. E enquanto a alma acredita nisso, começa a enfraquecer espiritualmente sem perceber. Talvez você esteja entendendo agora por que certas fases da sua vida pareceram tão pesadas. Não era apenas azar, não era apenas emocional. Existia uma guerra invisível tentando sufocar aquilo que Deus colocou dentro de você antes mesmo que amadurecesse completamente. Porque quem carrega a presença frequentemente passa por ataques antes mesmo de entender o próprio propósito. Isso explica por que algumas pessoas enfrentam rejeição desde cedo, sentem deslocamento constante, vivem processos intensos de solidão, carregam batalhas emocionais profundas, como se houvesse sempre algo tentando apagar sua luz antes mesmo dela brilhar plenamente. Mas existe algo extremamente poderoso nisso tudo. A glória de Deus continua permanecendo mesmo em pessoas cansadas, mesmo em pessoas feridas, mesmo em pessoas que passaram anos duvidando de si mesmas. Porque a presença de Deus não depende da perfeição humana. Ela depende daquilo que Deus decidiu derramar sobre alguém. E talvez você tenha passado tempo demais olhando apenas para suas falhas, sem perceber aquilo que o céu vê quando olha para você. O mais impressionante é que quem carrega a glória de Deus frequentemente não se sente forte. Na verdade, muitas vezes se sente insuficiente, porque quanto mais alguém se aproxima verdadeiramente da presença de Deus, mais percebe sua própria dependência espiritual. É por isso que pessoas verdadeiramente marcadas por Deus geralmente são humildes, sensíveis, quebrantadas, conscientes das próprias limitações, enquanto pessoas dominadas pelo ego tentam constantemente provar espiritualidade para os outros. A verdadeira glória não faz alguém se sentir superior. Ela faz alguém entender o quanto precisa de Deus. E talvez esse seja um dos maiores sinais que você nunca percebeu em si mesmo. Porque apesar das quedas, das dúvidas e do cansaço, existe algo dentro da sua alma que continua buscando Deus. Continua desejando presença. Continua querendo verdade. Continua sentindo fome espiritual, mesmo depois de tantas batalhas. E isso revela algo profundo, porque existem pessoas que se afastam completamente e nunca mais sentem falta da presença. Mas outras não conseguem fugir por muito tempo. Sempre existe um chamado interno, trazendo-as de volta. Sempre existe uma inquietação. Sempre existe uma saudade espiritual difícil de ignorar. E talvez isso esteja acontecendo com você agora mesmo, enquanto ouve essas palavras. Talvez Deus esteja tentando fazer você perceber que aquilo que chamou de fraqueza durante anos pode ser exatamente a marca da presença dele sobre sua vida. Mas existe ainda um último sinal, um sinal silencioso, profundo e extremamente poderoso. E quase ninguém percebe quando começa a acontecer.
Talvez o maior erro que muitas pessoas cometeram a vida inteira foi imaginar que a glória de Deus se manifesta apenas em momentos grandiosos, visíveis e extraordinários. Como se carregar a presença de Deus significasse viver cercado de sinais espetaculares o tempo inteiro. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a glória de Deus se revela primeiro nas áreas invisíveis da alma humana. Ela aparece na forma como alguém continua amando, mesmo depois de ter sido ferido. Na maneira como continua buscando Deus mesmo cansado. Na força silenciosa de quem quase desistiu, mas ainda está de pé. Porque existem pessoas que carregam uma presença tão profunda que o inferno tenta quebrá-las antes mesmo delas entenderem quem realmente são. E talvez você tenha vivido isso sem perceber. Talvez você tenha passado anos acreditando que era fraco, quando na verdade estava sobrevivendo a batalhas que destruiriam emocionalmente muita gente. Porque quem carrega a glória de Deus frequentemente enfrenta guerras proporcionais ao propósito que existe sobre sua vida. O quinto sinal de que alguém carrega a glória de Deus é que sua presença toca pessoas sem esforço. E isso é algo extremamente difícil de explicar racionalmente, porque não depende de aparência, eloquência ou posição. Existe gente que fala muito sobre Deus, mas não transmite presença, enquanto outras quase não percebem o que carregam, mas quando chegam, algo muda no ambiente. As pessoas se abrem naturalmente, sentem paz, sentem vontade de conversar, sentem confiança. Algumas até começam a chorar sem entender por quê. Porque presença verdadeira não precisa se anunciar, ela é percebida. Na Bíblia, quando Maria entrou na casa de Isabel, algo espiritual aconteceu imediatamente, e o bebê no ventre de Isabel reagiu à presença que Maria carregava. Lucas 1:41. Isso mostra algo profundo. Existe uma glória invisível que pode ser sentida antes mesmo de ser compreendida. E talvez você nunca tenha percebido quantas vezes isso aconteceu ao seu redor. Pessoas chegando até você do nada para desabafar. Desconhecidos sentindo confiança rapidamente. Alguém dizendo, eu sinto paz falando com você. Ou então, tem algo diferente em você. E talvez você sempre tenha diminuído isso porque olha apenas para suas falhas. Mas o céu não vê você apenas pelas suas fraquezas. Deus também vê aquilo que derramou sobre sua vida. Só que existe um detalhe importante. Pessoas que carregam presença frequentemente vivem em conflito interno, porque não conseguem enxergar a si mesmas da forma como Deus enxerga. Elas olham para seus erros, seus medos, seus dias ruins, enquanto Deus olha para o processo inteiro. E talvez seja exatamente isso que está impedindo muita gente de entender o que carrega espiritualmente. Porque algumas pessoas passaram tanto tempo ouvindo que não eram suficientes, que começaram a acreditar nisso mais do que acreditam naquilo que Deus falou sobre elas. Só que a presença de Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ela transforma pessoas disponíveis. E quanto mais alguém passa por processos com Deus, mais essa presença começa a transbordar silenciosamente através da vida dela. O problema é que o mundo moderno treinou as pessoas para valorizarem apenas aquilo que é externo. Aparência, performance, reconhecimento, status. Mas as maiores marcas espirituais quase sempre são invisíveis para quem vive apenas na superfície. Há pessoas aparentemente comuns carregando uma presença poderosa sem fazer ideia disso. E talvez você seja uma delas. Talvez seja por isso que você nunca conseguiu se encaixar completamente em certos ambientes. Talvez seja por isso que existe uma luta constante dentro de você entre permanecer igual ou buscar algo mais profundo. Talvez seja por isso que sua alma nunca conseguiu ficar satisfeita apenas com distrações vazias. Porque quem prova da presença de Deus de verdade nunca mais consegue se alimentar apenas da superficialidade do mundo. E mesmo quando tenta fugir, sempre existe um vazio chamando de volta. Sempre existe uma inquietação. Sempre existe uma saudade espiritual.
Na Bíblia, Jeremias descreveu a presença de Deus como um fogo preso dentro dele, que não conseguia conter. Jeremias 29. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas sentem sem saber explicar. Um fogo silencioso, uma inquietação constante, uma sensação de que nasceram para algo maior do que simplesmente sobreviver emocionalmente neste mundo. Mas existe um lado doloroso nisso tudo. Porque quem carrega a glória de Deus, frequentemente, também carrega períodos profundos de solidão. Não necessariamente porque está sozinho fisicamente, mas porque sente que poucas pessoas realmente entendem aquilo que acontece dentro da sua alma. E isso cansa. Cansa tentar explicar sentimentos que ninguém entende. Cansa carregar guerras invisíveis. Cansa sentir tanto. Cansa lutar internamente enquanto externamente todos acham que está tudo normal. Talvez você tenha vivido exatamente isso nos últimos anos, sorrindo por fora, sobrevivendo por dentro, tentando permanecer forte enquanto algo dentro da alma pedia descanso espiritual. Mas aqui existe algo poderoso que você precisa entender. O fato de você ainda sentir fome de Deus, depois de tudo que enfrentou, já revela muito sobre aquilo que carrega. Porque existem pessoas que, depois da dor, endurecem completamente. Perdem sensibilidade, perdem fé, perdem esperança. Mas outras continuam buscando presença mesmo cansadas. Continuam querendo verdade mesmo feridas. Continuam tentando ouvir Deus mesmo em meio ao silêncio. E isso não é pequeno. Isso revela que existe algo vivo dentro de você que ainda não morreu. Talvez machucado, talvez cansado. Talvez sufocado por batalhas emocionais, mas vivo. E quando a glória de Deus toca verdadeiramente alguém, sempre permanece uma chama acesa dentro da alma, mesmo durante as noites mais difíceis. É por isso que algumas pessoas nunca conseguem abandonar completamente a presença de Deus. Elas até tentam, passam períodos afastadas, tentam viver distraídas, tentam preencher o vazio com outras coisas. Mas no fundo, sabem que nada substitui aquilo que sentiram quando estavam perto da presença. Porque a glória de Deus deixa marcas, marcas invisíveis, profundas, permanentes. E talvez hoje você esteja começando a entender por que certas coisas aconteceram na sua vida desde o começo. Talvez suas batalhas nunca foram apenas coincidências emocionais. Talvez existia algo espiritual sendo formado dentro de você durante todo esse tempo. Talvez Deus estava moldando sua alma no silêncio, enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo. E talvez o mais impressionante seja isso. Mesmo depois de todas as quedas, de todas as crises e de todos os momentos em que você duvidou de si mesmo, a presença de Deus ainda continua chamando você para mais perto, porque aquilo que Deus toca profundamente, Ele não abandona facilmente. E existem pessoas ouvindo isso agora que sentem exatamente essa verdade queimando dentro delas, enquanto tentam entender por que essas palavras parecem atingir lugares tão profundos da alma. Existe uma coisa que quase ninguém percebe quando começa a carregar a glória de Deus de forma mais profunda. A vida nunca mais volta a ser completamente normal, porque depois que a presença de Deus toca certas áreas da alma, algo muda silenciosamente dentro da pessoa. Mesmo que ela tente voltar a viver como antes, existe uma inquietação constante chamando para algo mais profundo. E talvez seja exatamente isso que você vem sentindo. Uma sensação de que nasceu para algo além da sobrevivência emocional, além da rotina automática, além de simplesmente existir. Talvez exista dentro de você uma fome que o mundo nunca conseguiu preencher completamente. E durante muito tempo, você tentou ignorar isso porque parecia mais fácil se adaptar ao que todos esperavam de você. Só que quanto mais alguém sufoca aquilo que Deus colocou dentro dela, mais pesada a vida começa a ficar. Porque a alma entra em conflito consigo mesma. Uma parte quer permanecer confortável. A outra sabe que foi chamada para mais profundidade. E essa batalha interna desgasta muita gente silenciosamente. Há pessoas ouvindo isso agora que passaram anos tentando se encaixar em ambientes que nunca combinaram com aquilo que carregam espiritualmente.
Tentaram diminuir sua sensibilidade para parecer normais. Tentaram ignorar discernimentos internos para não parecer intensas demais. Tentaram viver superficialmente porque todo mundo ao redor parecia conseguir. Mas elas não conseguiram. Porque quem carrega a glória de Deus sente quando algo está vazio espiritualmente. Sente quando um ambiente drena paz. Sente quando uma conexão não é saudável. Sente quando existe falsidade escondida atrás das aparências. E muitas vezes sofre exatamente por perceber coisas que outros ignoram facilmente. Só que existe algo poderoso nisso tudo. Deus não desperta sensibilidade espiritual sem propósito. Cada processo, cada batalha e cada fase difícil muitas vezes estavam moldando você para enxergar além da superfície. Porque existem pessoas que foram chamadas para carregar luz em ambientes escuros sem sequer perceber isso ainda. Na Bíblia, Estevão carregava uma presença tão intensa que mesmo diante da perseguição, as pessoas olhavam para ele e viam algo diferente em seu rosto. Atos 6:15. Isso revela um princípio profundo. A glória de Deus não depende das circunstâncias externas para existir. Ela continua presente até nos ambientes mais difíceis. E talvez você tenha passado tempo demais esperando se sentir forte o suficiente para acreditar que Deus pode usar sua vida. Mas a verdade é que muitas das pessoas mais usadas por Deus na Bíblia também se sentiram insuficientes. Moisés achava que não sabia falar. Jeremias se achava jovem demais. Gideão se via pequeno demais. Pedro era emocionalmente instável. E ainda assim, Deus derramou presença sobre todos eles. Porque Deus não escolhe baseado apenas na capacidade humana. Ele olha para algo mais profundo, algo que muitas vezes nem a própria pessoa consegue enxergar ainda. Talvez você tenha passado anos olhando apenas para suas falhas, para suas crises, para seus erros, para seus dias ruins, enquanto Deus observava a resistência silenciosa da sua alma, porque apesar de tudo que tentou quebrar você, ainda existe uma fome espiritual viva dentro do seu coração. E isso importa muito mais do que imagina. Porque há pessoas que perderam completamente a sensibilidade espiritual, perderam o temor, perderam a consciência da presença, perderam a capacidade de sentir Deus. Mas outras continuam buscando mesmo cansadas. Continuam querendo verdade mesmo feridas. Continuam tentando permanecer perto da presença mesmo depois de tantas batalhas. E talvez seja exatamente aí que esteja um dos maiores sinais de que a glória de Deus repousa sobre alguém. Ela pode até se cansar, mas nunca consegue abandonar completamente o chamado que existe dentro da sua alma. Sempre existe algo puxando de volta. Sempre existe saudade da presença. Sempre existe uma inquietação santa, porque quem foi marcado pela presença de Deus nunca consegue encontrar descanso verdadeiro longe dela. E talvez agora você esteja entendendo por que certas dores da sua vida tiveram um peso tão profundo. Talvez não eram apenas perdas comuns. Talvez alguns processos estavam quebrando versões antigas suas para que algo mais maduro espiritualmente pudesse nascer. Só que transformação espiritual quase nunca é confortável. Ela confronta, ela quebra, ela expõe feridas escondidas, ela desmonta máscaras emocionais. E durante esse processo a pessoa muitas vezes acredita que está perdida, quando na verdade está sendo moldada. O problema é que muita gente desiste no meio do processo porque olha apenas para a dor atual e não consegue enxergar aquilo que Deus está formando silenciosamente dentro dela. Mas existe uma diferença enorme entre destruição e lapidação. Destruição termina em vazio. Lapidação termina em propósito. E talvez o céu tenha permitido certos desertos, porque existiam áreas dentro da sua alma que precisavam amadurecer antes de sustentar aquilo que Deus deseja derramar sobre sua vida. Porque presença sem estrutura emocional destrói pessoas. Por isso Deus trabalha primeiro no interior. Ensina dependência, ensina humildade, ensina sensibilidade, ensina discernimento. E quase sempre faz isso através de processos silenciosos que ninguém ao redor entende completamente. Talvez seja por isso que você se sentiu sozinho tantas vezes.
Porque algumas batalhas espirituais não podem ser explicadas facilmente para quem nunca viveu algo parecido. Há dores que acontecem no território invisível da alma. Há guerras que ninguém vê. Há fases em que você parece forte externamente, enquanto por dentro está lutando para não desmoronar. Mas aqui existe algo importante que você precisa guardar. Deus nunca desperdiça processos. Nenhuma lágrima, nenhuma noite difícil e nenhuma batalha enfrentada em secreto passaram despercebidas diante dele. Até aquilo que tentou destruir sua identidade pode acabar fortalecendo sua intimidade com Deus. Porque existem pessoas que só descobriram a profundidade da presença durante as fases mais difíceis da vida. Quando tudo ao redor ficou silencioso, quando ninguém entendia, quando as forças acabaram, foi ali que perceberam que a presença de Deus ainda permanecia. E talvez seja exatamente isso que sustentou você até aqui sem perceber. Não foi apenas sua força emocional, não foi apenas resistência humana. Existia graça sustentando sua alma, mesmo nos dias em que você achava que não conseguiria continuar. E talvez hoje Deus esteja tentando fazer você enxergar algo que ignorou durante anos. Aquilo que você carrega espiritualmente é maior do que imagina. Não porque você seja perfeito, não porque nunca falhe, mas porque a presença de Deus decidiu repousar sobre áreas da sua vida que nem você compreende totalmente ainda. E quando alguém começa finalmente a entender isso, algo muda dentro dela. Ela para de se enxergar apenas pelas próprias limitações. Para de medir valor apenas pelas falhas. Para de viver tentando provar algo para o mundo. Porque entende que a verdadeira glória não vem do reconhecimento humano, vem da presença. Talvez seja exatamente esse o despertar que sua alma precisava hoje. Entender que aquilo que você chama de sensibilidade talvez seja discernimento. Que aquilo que chamou de fraqueza talvez seja profundidade espiritual. Que aquilo que chamou de excesso emocional talvez seja uma alma marcada pela presença de Deus. E talvez o céu tenha permitido você ouvir essa mensagem porque já passou da hora de parar de diminuir aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque existem pessoas carregando glória sem perceber, enquanto continuam vivendo como se fossem apenas comuns. Mas quando alguém finalmente entende quem está se tornando espiritualmente, nunca mais consegue voltar a viver da mesma maneira. Que o Senhor Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.